É praticamente um consenso que existem outros mundos onde a vida aconteceu, e não apenas no nosso minúsculo e insignificante planeta Terra. Mas imagine você, como as pessoas reagiriam se obtivéssemos uma prova de que existe de fato vida em algum lugar do universo? Seja esta vida o que for, uma bactéria na superfície de Marte, uma bioassinatura provocada por vida na atmosfera de um distante exoplaneta, ou um sinal de rádio, vindo de uma civilização alienígena. Como a humanidade reagiria a tudo isso? Se você me fizesse essa pergunta, eu diria usando o ditame popular. Para a maioria das pessoas, amanhã fariam 2 dias. Você deve ter agora se espantado com a minha resposta, não é mesmo? Vou provar a você então o quanto isso pode estar certo. Vamos lá? Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador, e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Em primeiro lugar, vou falar para você sobre uma entrevista do cientista-chefe da NASA, Jim Green, concedida em fins de 2019 ao jornal Telegraph do Reino Unido e comentada pela CNN, onde o Dr. Green disse que a descoberta de vida em Marte seria revolucionária. Ela iniciaria uma nova linha de pensamento. E ele não acredita que nós estaríamos preparados para estes resultados. Ele continua: o que quero dizer é que saber que existem bactérias fazendo coisas bacterianas bem no fundo de uma rocha em Marte é um fato com o qual a comunidade científica não está, na prática, pronta para lidar com tais evidências. Para mostrar geneticamente esses pequenos seres e descobrir se eles estão relacionados a nós. Nenhuma espaçonave ou rover em Marte pode fazer isto agora. E também não existem planos para construir um veículo que possa fazer isso no futuro. Mas a NASA não deveria priorizar este tipo de descoberta e estar preparada para esse momento e atacá-lo com todas as garras? Você deve agora estar se perguntando: qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui um comentário. O que você pensa a respeito? O problema é que quando se trata de descobrir evidências de vida no universo, e já aconteceu isso inúmeras vezes em nossa história humana, vimos como as pessoas reagiram ante tais anúncios. Bom, vamos aos fatos. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli estudou a superfície de Marte através de um moderno telescópio. Ele mapeou as características do que ele podia ver, chamou áreas escuras de mares e áreas brilhantes de continentes. Ele ainda observou estruturas que imaginou serem canais e as chamou canali, a palavra italiana para canal. O nome agitou o imaginário das pessoas na época, que começaram a imaginar canais imensos, como o canal do Panamá aqui na Terra, situados na superfície de Marte. Um grande entusiasta dessa ideia, o milionário e astrônomo Percival Lowell construiu um poderoso observatório próximo a Flagstaff, Arizona, e dedicou-se aos estudos dos canais marcianos. Ele viu canais em toda parte do planeta. Assim, em 1895, Lowell publicou o primeiro resultado de seu trabalho com suas ilustrações do planeta e do complexo conjunto de canais que transportavam água dos polos do planeta para o Equador, que seria mais seco. Em 1906, Lowell publica sua segunda obra, Marte e seus canais. E mais tarde, em 1909, uma nova publicação, Marte como a morada da vida. As publicações de Lowell agitaram então a ficção científica e logo surgiram clássicos como A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e também os célebres livros de John Carter em Marte, que renderam 10 títulos diferentes ao longo de 30 anos, sobre habitantes de pele verde do chamado planeta Barsum, como esses nativos o chamavam. A saga de John Carter nos ajudou a formar os conceitos modernos de extraterrestres. A imaginação das pessoas criou asas. Porém, a sociedade manteve-se cética, pois algumas pessoas olhavam através das oculares dos telescópios e enxergavam canais, outras não. Logo, os resultados obtidos por Lowell eram inconclusivos e só poderiam ser provados quando a primeira espaçonave pudesse voar para Marte. Mas, de qualquer maneira, nessa época, as pessoas tinham outras prioridades, como as guerras mundiais que estavam acontecendo, por exemplo.
Quando a primeira espaçonave pôde voar até Marte, ficou provado que não haviam canais. Marte era um planeta árido, frio, com uma atmosfera rarefeita, mas a questão da vida no planeta vermelho ainda não foi resolvida. Em 1976, a NASA enviou 2 espaçonaves que pousaram em Marte, a milhares de quilômetros de distância uma da outra, as sondas Vikings, os primeiros landers a pousar em Marte. Em sua bagagem, as sondas carregavam, entre vários instrumentos, um experimento especial chamado Experimento de Detecção de Vida. Ambos os landers recolheram amostras da areia no solo marciano e a depositaram em um cilindro contendo nutrientes. Este conjunto foi aquecido e logo no início do experimento foi detectado dióxido de carbono dentro da câmara onde a mistura estava depositada, evidenciando que micróbios marcianos estariam se alimentando dos nutrientes ali contidos. Os experimentos foram repetidos várias vezes por ambas as sondas, inclusive usando variantes possíveis para que não resultasse em erros, e obtiveram 4 resultados positivos. Para os cientistas que fizeram parte desta experiência, foi uma prova positiva para a existência de vida em Marte. Ótimo! O que acontece a seguir? Nada! Os cientistas que realizaram a descoberta concordaram que, embora fosse intrigante, os resultados não podiam ser verificados, uma vez que seria extremamente difícil e caro executá-los novamente. Outros cientistas contestaram os resultados e afirmaram que métodos inorgânicos poderiam explicar o que foi observado. Porém, por mais de 40 anos, os pesquisadores da missão têm trabalhado arduamente, analisando todos os dados continuamente, examinando todas as possibilidades e descartando-as. E um desses pesquisadores, o Dr. Gilbert Levin, publicou um artigo na revista Scientific American em outubro de 2019 com o nome "Estou convencido de que encontramos evidências de vida em Marte na década de 1970. Levin está convencido. E você, está convencido? Convencido até onde? E é aí que está o problema. Deixe seu comentário sobre o que você pensa a respeito deste experimento das sondas Vikings. Vamos continuar. As naves Spirit e Opportunity encontraram evidências de que a água líquida já fluiu em Marte. O rover Curiosity deu mais um passo, provando que a água esteve na superfície marciana por muito tempo. Onde nós encontramos água na Terra, encontraremos vida. Outra prova da existência de água na superfície marciana foi obtida através de análise de imagens do rover Perseverance, que dão conta que a cratera Jezero, onde o rover está explorando agora, foi na antiguidade um lago, e não apenas isso. Um lago que sofria de tempos em tempos inundações com correntes velozes. Outro estudo ainda mais recente da equipe de pesquisa do rover Curiosity detectou em amostras coletadas moléculas orgânicas de amônia e ácido benzoico presentes no solo marciano. Embora esses compostos não sejam bioassinaturas, são bons indicadores na presença de traços de vida. Os resultados em Marte são incertos, o progresso é lento. Curiosamente, uma espaçonave na órbita marciana detectou uma nuvem de metano na fina atmosfera do planeta vermelho. O metano é um subproduto da vida bacteriana, mas também pode ser um subproduto da atividade vulcânica. O resultado ainda é incerto. Mas, de qualquer forma, você tem coisas melhores a fazer do que esperar que os cientistas resolvam esta questão. A ciência é um processo lento. Ela constrói evidências gradualmente e cuidadosamente. Pode levar anos ou décadas, até mesmo séculos, para revelar lentamente as respostas corretas. Em 1984, uma equipe de cientistas caçadores de meteoros na Antártica descobriu uma rocha de cerca de 2 quilos, que aparentemente tinha vindo do espaço. Quando eles partiram a rocha, detectaram traços de gás que combinavam exatamente com a composição da atmosfera marciana determinada pela sonda Viking. Acredita-se que há cerca de 16 milhões de anos atrás, um grande asteroide atingiu Marte e jogou esta rocha no espaço. Em seguida,
ela viajou por anos pelo sistema solar e entrou na atmosfera da Terra há cerca de 13 mil anos. As imagens do meteoro ao microscópio eletrônico mostram pequenas estruturas que se parecem com fósseis de algum tipo de forma de vida. E também encontraram glóbulos de carbonato em moléculas orgânicas. Mas o mais atraente foram minúsculos cristais magnéticos que podem se formar dentro de colônias de bactérias. Seguiu-se a publicação de um artigo em 1996 anunciando que haviam encontrado evidências fósseis de vida em Marte. Os resultados foram empolgantes, mas os cientistas controversos explicaram que esses minúsculos vermes podem ser, na verdade, originados de um processo de preparação de amostras para microscopia eletrônica. Existem processos abióticos que poderiam explicar os carbonatos e as moléculas orgânicas. Os cientistas concordam que as partículas magnéticas são muito atraentes, mas progrediram em suas pesquisas e continuam a encontrar uma explicação natural para a alta concentração deste composto. Na verdade, ainda existem artigos sendo publicados e os cientistas continuam a expressar suas opiniões na literatura e em conferências. Fatos não faltam. Vamos a mais um. O programa 7, um programa da NASA que buscava detectar sinais de rádio provenientes de possíveis civilizações inteligentes, detectou em 1977 um sinal de rádio que ficou conhecido como sinal WOW, pois sua intensidade foi tão grande que os pesquisadores que o detectaram escreveram na impressão da decodificação do sinal a palavra WOW. Esse sinal pode ter sido refletido por um satélite da Terra, ou pode ter sido um reflexo em um asteroide, ou mesmo um cometa. Poderia sim ser de uma civilização alienígena muito avançada, que quisesse nos alertar de algo, poucos segundos antes da explosão do seu planeta, mas é inconclusivo. Hoje, os cientistas apontam suas antenas de radiotelescópio para a mesma direção de onde o sinal partiu e não escutam nada além de estática. Então, existem megaestruturas causando uma variação intensa do brilho da estrela Tab? As FRBs, explosões rápidas de rádio, são originadas por extraterrestres? Fatos e fenômenos como estes, atribuídos a seres extraterrestres, podem certamente ter uma explicação científica natural, como por exemplo no caso da aceleração do Oumuamua, que ficou provado que o gelo em sua composição causou tal efeito. Mas ainda assim, se alienígenas chegassem à Terra em suas espaçonaves, abduzissem humanos, caíram em Roswell, criaram nas plantações padrões geométricos e estavam nos monitorando, os pilotos navais não são evidências convincentes? Até agora não acredito que sejam evidências da existência de alienígenas. Os OVNIs, como seu próprio nome apregoa, o resultado é incerto. Se uma espaçonave pairasse sobre a cidade, ou um artefato que obviamente não é feito na Terra, eu continuarei não acreditando. Quando a próxima geração de poderosos telescópios terrestres e espaciais entrarem em operação e forem capazes de observar diretamente a atmosfera dos exoplanetas em busca de bioassinaturas, quando os enormes arranjos de rádio cobrindo quilômetros quadrados ouvirem atentamente outras estrelas para escutar os sinais de civilizações avançadas, quando finalmente houver astronautas em Marte que possam cavar no solo, no regolito, e possam realizar experimentos científicos sofisticados em busca de vida, eles farão descobertas incríveis, mas os resultados serão inconclusivos. Levarão anos, décadas, talvez até séculos, para que a verdade seja revelada. E isso nos dará muito tempo para prepararmos tanto cientificamente quanto emocionalmente. O que você acha que acontecerá? Será que amanhã farão 2 dias? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Agora você já entendeu as questões que envolvem a busca de evidências de vida no universo, o quão complexas elas são. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.